Fala pessoal, tudo bem? Reza a lenda que este aqui é o pai da mentira, né? E talvez este aqui seria o filho dela. Deixa eu explicar a vocês. Em 2019 até entrei ao vivo no programa com esta máscara aqui, falando de algumas situações que envolvia o ex-presidiário Lula. Aí acontece que ontem foi Dia dos Pais, né? Parabéns a você que é papai, parabéns a todos os pais do Brasil. E ontem o ex-presidiário soltou um vídeo gravado na residência dele, dando uma mensagem para os pais e um pouco falando da situação dele, como era difícil quando ele era mais jovem. Vamos acompanhar e vamos ver até que ponto isso é verdade. Veja aí. Amanhã é Dia dos Pais. E é muito triste você saber que milhões de pais nesse país amanhã vão estar com seus filhos e possivelmente muitos não terão feijão com água para colocar no fogo. Eu lembro quando em São Caetano eu morava, eu estava desempregado em 1965. Eu lembro quando a minha mãe ficava na beira do fogão com 8 filhos sem ter feijão para colocar no fogo. Opa, parou. Deixa eu explicar a vocês aqui. Ele diz que em 65, ele junto com a mãe morando em São Caetano, ele passava por algumas dificuldades junto com a sua mãe e seus irmãos. Segundo ele, são 8 irmãos que moravam em uma residência em São Caetano, São Paulo. Acontece que em 1965, o próprio ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva não morava em São Caetano, morava em outra cidade, Ipiranga. Só que existe algumas controvérsias nessa fala dele. Ele diz que a mãe ali não tinha o feijão nem água para cozinhar para os irmãos, ou seja, para os filhos. Só que sabe qual era a verdadeira preocupação do Lula? Olha o que eu acabei descobrindo nas redes sociais, de vídeos postados aí por um grupo de políticas com memória, falando para uma plateia e também para um grupo de jornalistas um pouco da situação dele, do histórico, do passado do Lula. Isso foi na década de 80. Vamos ouvir. Tinha um irmão, que acho que algum de vocês conhece de leitura, o meu irmão Frechico, 2 anos mais velho do que eu, que era militante sindical. E esse meu irmão era um ativista sindical e chegava em casa, tentava botar na nossa cabeça que a gente tinha que ir para o sindicato, tinha que ir para a assembleia, tinha que brigar. E eu achava que ele era puxa-saco do sindicato, que eu não tinha que ir no sindicato, que eu tinha mais era que jogar bola, que eu tinha mais que ir para baile, que eu tinha mais que ir para festa, que é coisa que passa na cabeça da maioria das pessoas que tinham na época 18 anos de idade. Ou seja, peraí, vou parar aqui para vocês entenderem. A preocupação do Lula quando ele tinha 18 anos, fazendo uma conta aí da data que o Lula nasceu, se não me falha a memória, em 1945 para 65, ele já estava com 20 anos. A preocupação dele, na verdade, com essa idade de 18 anos até 20, como ele estava, era de ir para baile, para festa, jogar futebol. Ou seja, Lula, você não estava preocupado porque a sua mãe não tinha o feijão nem a água para cozinhar para os seus irmãos mais novos, Lula? Poxa, olha só a sua preocupação quando você era adolescente. Ir para festinha, para balada, Lula, você falou na década de 80. E olha só, não para por aí. Continuando com esse vídeo motivacional dele, né, para os papais que estavam em situação difícil, vamos dar sequência no que ele falou e que foi divulgado por ele ontem. Acompanhe. E a minha mãe falava, amanhã vai ter, amanhã vai ter. Então eu queria dizer para você, sabe, que está nessa situação de desespero, que não perder essa esperança, que não perder essa fé. A gente tem que acreditar que a gente vai melhorar esse país. Só para continuar, quando ele disse que a gente vai melhorar esse país, olha só a quantidade de mentiras que ele fala. Ele diz que em 65 morava em São Caetano, que a mãe tinha dificuldade, só que em 65 ele já estava com 20 anos e também sem o dedo mindinho dele, tá? Já tinha feito aquele suposto acidente dele lá justamente naquela empresa que ele trabalhava. Agora, continuando um pouquinho mais do que ele falou nesse trecho lá na década de 80. Acompanhe. O companheiro Marcum me fazia uma pergunta no carro: como é que eu vi o golpe de 1964? E eu lembrava para ele que quando houve o golpe de 1964, eu trabalhava numa metalúrgica chamada Metalúrgica Independência. E eu tinha 18 anos de idade, trabalhava junto comigo uma pessoa, uma quantidade enorme, uns 40 ou 50 companheiros mais velhos. E quando houve o golpe, eu sei, não sei se foi no dia do golpe ou depois do golpe, no dia seguinte a gente estava jantando e eu vi os companheiros mais velhos do que eu. O interessante é que ele diz aí nesse trecho dele que lá
em 65, ou seja, após o golpe, ou no período do golpe lá do regime militar, ele estava com os companheiros jantando. Poxa, Lula, você ainda tinha esse privilégio de jantar enquanto você falou que a sua mãe não tinha o feijão e nem a água para cozinhar para os seus irmãos, Lula. Poxa, Lula, olha só que situação, rapaz. E qual que era o seu compromisso, Lula, com a vossa mãe? Lula, que isso, hein? Tá aí, gente. É muito importante você, quando receber as informações, pesquisa, porque aí você vai ter exatamente a veracidade desses supostos fatos que cada um conta. Um abraço, tchau.